pode agradar a Deus? Quem gostaria de agradar a Deus aqui? Mesmo. Quem gostaria de poder ver assim, um sorriso do céu e falar assim: olha, é Deus rindo. Não rindo de mim, rindo para mim. Né? Não é isso? Como é que você pode agradar a Deus? Como é que nós podemos agradar a Deus? O que é que a Bíblia fala a respeito dessa situação de como que um homem pode agradar a Deus na sua vida, na sua existência, no seu dia a dia, né? Como é que nós podemos hoje agradar a Deus, sair daqui com essa convicção de que eu estou agradando a Deus? Você quer verdadeiramente agradar a Deus? Você quer realmente em todos os teus passos, na tua caminhada, agradar a Deus? Sim. Quer ver mesmo Deus sorrindo para você, falando: estou feliz contigo? Queres? Então eu quero começar aqui lendo o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Quem trouxe a Bíblia pode abrir para fazer alguns apontamentos, é muito bom. Senão nós vamos ter aqui também o texto relatado para você. E diz aqui o texto: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Fala comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós já estamos vendo aqui hoje algo que torna impossível de eu agradar a Deus. Ou seja, eu vou começar pela negativa para a gente trabalhar na positiva. Por que muitas pessoas hoje levam uma vida que não agradam a Deus? O que é que o texto diz? Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Eu quero começar por aqui, deixa o texto aí marcado, guardado, e eu quero que a partir desse momento nós comecemos a entender a vida que nós levamos em que Deus tem prazer. Amém ou amém? Senhor, nós te pedimos, ministra o nosso coração, a nossa vida, transforma a nossa mentalidade, muda, Senhor, os conceitos aqui dentro de nós, para que nós possamos agradar a Ti, para que tenhamos uma vida em que alegra o Teu coração, Senhor. Ajuda-nos nesta hora a entender a Tua palavra, mas mais do que entender, mais do que ter conhecimento, ajuda-nos a praticar aquilo que nós conhecemos da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós estamos vendo aqui algo interessante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, se eu quero agradar a Deus, eu vou ter que entender todo o conceito de uma vida que envolve fé. Aplicar a minha fé na minha vida, na minha existência. O que é que acontece? Muitas vezes vamos aqui começar a fazer uma separação de áreas. Fé é diferente de crer. Crer e fé não estão relacionadas. Crer, qualquer pessoa pode crer, ok? Até os demônios creem. Põe aí Tiago 2,19 para mim, só para você ver algo que a Bíblia diz. Muitas vezes eu cito esse versículo aqui e as pessoas vêm eu falando, passa desapercebido. Mas eu quero que você entenda isso aqui. Crer não é ter fé. Fé é diferente de crer. Versículo 19 de Tiago 2. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e tremem. Até o diabo crê. Crê que Deus é um. Só existe um Deus. Por isso que ele vai inventando um monte de outros deuses para as pessoas buscarem, adorarem, servirem, porque ele sabe que isto não agrada a Deus. O que agrada a Deus é entender tão somente que Deus é um só. E este Deus que é um só já estabeleceu um estilo de vida para mim e para você que o agrada e faz com que aqueles que o agradam vivam bem. Porque Deus não é carrasco. Deus não é carrasco a ponto de fazer você o agradar e depois de você o ter agradado, ele falar assim: agora eu vou pisar na sua cabeça. Deus não é assim. Deus é amor. Deus te ama. Deus quer o melhor para a sua vida. Deus preparou um caminho excelente para você desfrutar de alegria, de paz, de bondade, de bons relacionamentos, ter uma boa história. Deus preparou para você uma forma de você
sentir preenchido, realizado. E onde é que eu encontro, pastor, estes recados de Deus, ou esta fórmula de Deus, esta forma que Deus preparou para eu viver desse jeito que você está falando? Feliz, alegre, realizado, experiente. Tudo isso está registrado na palavra de Deus. Tudo isso está registrado nos seus testamentos, Antigo e Novo Testamento. A própria palavra, o conceito de uma vida boa em Deus está na palavra de Deus. E aí então nós lemos, e podemos ler como apenas um livro, podemos ler crendo, ou podemos ler tendo fé. E aí então nós vamos descobrir que aqueles que estão fora da igreja, nós até podemos colocar versículos em outdoors, por aí na rua, em placas, nos jornais, na televisão, e eles vão ler os versículos. Eles vão ver os textos. Vão ler, mas não vão crer. Não vão crer. Para eles, pode ser apenas um bom princípio, uma boa filosofia, um bom texto, palavras bonitas, boas expressões. Mas aquele que não está ligado de alguma forma em Deus, ele olha para aquilo e ele não consegue nem crer. Aqueles que creem estão dentro da igreja, geralmente eles creem, por isso eles vão parar na igreja. Eles creem na pregação do Evangelho, eles creem no nome de Jesus, eles creem que realmente existe um Deus, eles creem que a palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus. E geralmente esse pessoal que crê, ele vai parar dentro de uma igreja, seja a nossa igreja aqui, seja uma das igrejas que você pode conhecer aí fora, né, evangélica, ou não, até uma igreja católica. Eles creem, por isso eles vão parar na igreja, porque o veículo que nos leva a conhecer a palavra de Deus, que nos leva a entender ou a conhecer um pouco a palavra de Deus, chama-se igreja. Não se conhece a Bíblia em outro lugar. Ninguém vai para o ginásio para estudar a Bíblia. Alguém vai para o ginásio para estudar a Bíblia? O que você vai fazer no ginásio? Malhar. Quem falou malhar? Vai no ginásio, né? Pode ir, não é pecado não, né? Está percebendo? Se eu quero ser médico, para onde eu vou? Faculdade. Universidade, faculdade. É verdade ou não é? Se eu quero ser fisioterapeuta, vou para uma escola, fazer um curso. É ou não é? Então quer dizer, há um determinado local para uma determinada busca naquilo que eu quero me tornar. Se eu quero ser filho de Deus, se eu quero conhecer Deus, para onde é que eu vou? Eu vou parar geralmente dentro de uma igreja. Alguns pensam que vão parar dentro de uma religião. E aí eu vou te dizer uma coisa: vão conhecer qualquer outra coisa menos Deus. Porque a religião, ela muitas vezes confunde o que é Deus. Ok? Mas eu não vou me deter nisso aqui. Mas eu quero me deter no seguinte princípio: as pessoas que creem geralmente vão parar dentro de um recinto parecido com igreja. Tá certo? Fala para a pessoa que está ao seu lado: sabe onde é que você está hoje? Dentro de uma igreja. Sabe o que significa isso? É que você crê. É sinal de que você crê. Isso já é bom, mas não é o suficiente. Fala para a pessoa que está ao seu lado: isso já é bom, mas não é o suficiente. Porque a palavra de Deus nos faz uma afirmação interessante para aqueles que querem experimentar Deus e agradar a Deus com excelência, aqueles que querem viver a plenitude do que Deus tem para oferecer aos seus filhos. O que é interessante é que Deus não diz que é através de crer, mas Ele fala a respeito de algo maior do que crer. Ele fala de fé. Ele fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Crer já é razoável. Crer me leva já a entender o próximo nível. Por exemplo, se você não cresce, você não estaria aqui hoje. Mas porque você crê, você está aqui, e o que você está ouvindo hoje vai levar você para o próximo nível. Deus não quer que você apenas creia, Deus quer que você aplique a sua fé. Deus quer elevar o seu nível. Deus quer levar você a experimentá-lo de verdade, não apenas como algo que você ouviu falar. Deus não quer que você apenas tenha uma experiência das histórias
Deus quer que você tenha a tua própria história com Ele. Deus quer marcar a tua vida. Deus quer levar você ao nível em que você pode dizer: eu conheço Deus e por Ele também sou conhecido. E para que eu possa chegar nesse nível, experimentar esse nível, a primeira coisa que eu preciso entender é que crer é algo superficial demais para alcançar Deus. Fé é o ingrediente, fé é o necessário, fé é o que faz acontecer. Fé é o que ativa na minha vida a presença poderosa de Deus, o cumprimento da palavra de Deus. Fé é o que me faz realmente transpor o nível do natural. Quando eu creio, eu estou no mesmo pacote que todo mundo, inclusive dos demônios, porque até eles creem. Não sou diferente de demônio quando creio. Não é o que nós lemos lá? O próprio apóstolo Tiago falou, diferente de mim, mas ele falou a mesma coisa. Crês tu que Deus é um só, fazes bem, não está mal. Mas isso até os demônios fazem. Até eles creem. O que é que te torna diferente? O que é que te coloca num nível acima? O que é que te faz verdadeiramente agradar a Deus? Fé, fé, fé. Qual é o tamanho da fé que eu preciso ter para chegar nesse nível, pastor? Qual é o tamanho da fé que eu necessito para poder tocar, para poder experimentar e vivenciar? Porque muitas vezes as pessoas estão a pensar que vão ter que caminhar 30 anos na igreja para poder alcançar determinados níveis de fé. Muitas pessoas associam o tempo cronológico com aquilo que Deus está a fazer, e aí é que elas erram. Não, eu ainda não terminei o meu VD4, ainda estou no VD2, por isso não consigo ter fé como tem o presbítero Alexandre, que vai dar aulas de avançado. Não tem nada a ver com conhecimento. Fala para a pessoa que está do seu lado, a fé não tem a ver com conhecimento. Não é o quanto que eu conheço. A fé não tem a ver com o quanto eu conheço. A fé tem a ver com uma escada ao qual me aproxima de Deus. E essa escada, por acaso, quando eu me aproximo dela, a única coisa que eu consigo ver é o primeiro degrau. O resto eu já não vejo nada. Não vejo. Não vejo, e aí então o que é que você faz? Você sabe que é uma escada, porque te falaram: sobe essa escada, sobe esses degraus. E aí você olha e vê aquela coisa, aquela névoa, aquela nebulosidade ali, e você pensa: subo ou não subo? O que é interessante é que você estava num patamar, antes de crer, você estava num patamar que nem na escada você estava. Nem na escada você estava. E alguém chegou e te falou a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Alguém falou a respeito de Jesus que te ama, que morreu por você numa cruz para pagar o preço dos teus pecados, dos nossos pecados. E este Jesus, ele se tornou no nosso Senhor e no nosso Salvador. E aí então essa pessoa falou para você: crês nisso? E você falou: eu creio. Então falou: aceita Jesus como Senhor da sua vida. E você falou: então eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Você subiu o primeiro degrau. Você subiu o primeiro. E nesse primeiro degrau não é o fim, é apenas o princípio. Ali é o início da escada. Ali é o início da caminhada, o início da subida. Mas e o restante, pastor? Tomé diante de Jesus, ou sem estar perante Jesus, disse algo: eu preciso primeiro ver para depois crer. Se eu não tocar, se eu não ver, se eu não tiver uma experiência natural, eu não avanço. Foi o que ele disse. Foi simplesmente o que ele abordou. E irmãos, eu vou te dizer uma coisa: Jesus naquele momento, ele não estava presente. Eu fico imaginando a cara dos discípulos. E talvez, a Bíblia não relata nada sobre isso, mas talvez alguns ali olharam para aquele cara e falaram assim: eu não acredito que esse cara
não está acreditando naquilo que nós falamos. Porque eles viram. Mas eu fico pensando do outro lado, e se eles também não tivessem visto? O que é que aconteceria? Aí eu vou te dizer uma coisa, a Bíblia responde. As duas mulheres saíram correndo falando assim: o mestre ressuscitou. E o que eles falaram? Vocês estão loucos? O que é interessante, irmãos, é que Jesus andou com eles. Eles ouviram as palavras de Jesus. Eles ouviram Jesus falando: daqui um pouco vai acontecer algo, minha morte e a minha ressurreição. Jesus compartilhou todo o conhecimento possível e imaginável com aqueles cabeção. E quando as coisas começaram a acontecer, eles ficaram num estado natural, porque eles sempre precisavam de algo palpável, visível, para poder crer. Então ficavam sempre naquele primeiro degrau, crer. Fala comigo, o primeiro degrau é crer. A partir daí é fé. A grande questão é essa: muitos, por não conseguirem subir o segundo degrau, o da fé, retrocedem. Porque eu vou te dizer uma coisa: quando nós não aplicamos a nossa fé, o resultado normal é fazer a gente ir para trás. O resultado normal daquele que não vive pela fé, de uma pessoa que crê, mas não vive pela fé, não é avançar, nem ficar parado. A tendência é voltar. Fala para a pessoa que está ao seu lado: mas nós não somos dos que retrocedem. Nós não estamos aqui simplesmente para crer. Nós não estamos aqui simplesmente para ficar naquele patamar ao qual eu tenho conhecimento, eu tenho a sabedoria. Não, eu ouvi o que o pastor falou. Não, eu quero. Nós somos aqueles que vamos avançar. Fala para a pessoa que está ao seu lado: eu vou avançar. Eu não vou ficar parado. Diz isso a ela. E o que é que eu preciso para dar o próximo passo? Qual é o tamanho da minha fé? Qual é a largura? Qual é a dimensão? Quanto tempo ainda vai demorar para eu chegar lá? Quanto tempo ainda vai demorar para eu poder dar o próximo passo? Lucas 17:6. Lucas capítulo 17, versículo 6. Jesus vem e faz uma declaração tremenda. Respondeu o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda. Alguém já viu aqui um grão de mostarda? Você só usa mostarda já moída com a maionese e tudo, né? Alguém já viu um grão de mostarda aqui? Qual é o tamanho? Menorzinho que a nossa unha, não é? Parece uma coisinha assim. É uma titiquinha de nada, né? Uma porcaria assim, ó. Você fala: isso aqui. E o que é interessante é que alguns estudiosos e alguns até que já foram visitar Israel descobriram que a semente da mostarda em Israel é menor que a semente de mostarda aqui de Portugal. E quando Jesus estava falando de mostarda, ele estava falando em Israel, não aqui em Portugal. Por isso aquilo que você viu aqui ainda é maior do que aquilo que Jesus estava falando. Você já parou para pensar o que é um grão de mostarda? Mas nós estamos falando em como agradar a Deus. Deixa eu parar para levar você aqui para raciocinar um pouquinho. Eu estou falando em como você vai dar passos para agradar a Deus. E você descobriu algo: sem fé é impossível eu chegar nesse nível. Sem fé é impossível eu agradar a Deus. Sem fé eu sou como todo mundo, natural. Preciso ainda ver para crer, tocar para poder crer. Mas agora Jesus está falando algo. E se eu tiver fé, eu começo a agradar a Deus. E qual é o tamanho? Qual é o tamanho? Qual é o tamanho? Grão de mostarda, coisa pequena. E o que é interessante é que Jesus aqui estava exortando esses homens, falando: se tivessem, ou seja, eles também não tinham. É muito comum, irmãos, nós vamos descobrir e vamos começar a nos identificar com estes homens. Andavam com Jesus, ouviam as palavras de Jesus, conheciam Jesus, viram os milagres de Jesus,
ouvindo as palavras de Jesus. Isso não tem a ver com o tamanho do conhecimento que eu tenho em relação às parábolas que Jesus contou. Isso não tem a ver com o tempo que eu estou na igreja. Isso não tem a ver com o tempo que eu estou na escola de discipulado. Isso não tem a ver com o tempo que eu ando do lado do pastor. Isso não tem a ver com o tempo que eu gasto lendo e decorando a Bíblia. Isso tem a ver com algo aqui interior que me faz transpor aquilo que é o natural. Pode chegar aqui alguém amanhã, hoje mesmo à tarde, e ter mais fé do que você. Pode chegar alguém aqui pela primeira vez e aplicar o seu coração de tal forma naquilo que o Senhor ensinou, naquilo que Ele falou, naquilo que Ele já apontou como caminho, e Ele receber os benefícios disso tudo, primeiro do que você que está há 30 anos na igreja. Por quê? Porque ele subiu o próximo degrau. Porque simplesmente ele tomou uma decisão. Por mais que eu não veja, por mais que apenas há uma nuvem, uma névoa, a neblina está tapando, eu nem sei se há realmente um degrau, eu vou subir. Não importa o que os outros estão lá dizendo, porque muita gente lá atrás vai dizer para você: cuidado, eles estão falando que tem uma escada aí, mas é mentira, não tem escada nenhuma. Quando você der o próximo passo, você vai se afundar, você vai cair no buraco, você vai morrer. Muita gente está tentando fazer você se sentir enganado para você dar um passo para trás, retroceder. E isso é que é o divertido da história. Porque todas essas pessoas, querendo ou não, estão sendo usadas pelo maligno para fazer você ser alguém que tem cara de crente, que canta o cântico dos crentes, vem na igreja do crente, mas não agrada a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: você entendeu, pastor? Você tem que falar mais devagar. Não entendeu? Não adianta ter um formato. Não é o Senhor que determina o tamanho da minha fé. Não é quantas vezes eu venho à igreja, não é quantas vezes eu levanto a mão para orar, não é quantas vezes eu repito o Pai Nosso, não. Mas é quantas vezes eu aplico aquilo que eu estou entendendo da palavra de Deus na minha vida, com fé. Independente se eu ainda não vi os resultados, independente se eu ainda não vi acontecer nada, independente, eu creio e aplico a minha fé naquilo que eu creio. Claro que se eu não tiver crença, não dá para aplicar fé. Eu tenho que crer, eu tenho que acreditar. E para acreditar, muitas vezes Deus vai colocar no seu caminho um pastor, um líder, um ministrador, alguém que vai te dizer: dá esse passo. Claro que Deus poderia vir aqui, né, e aparecer para você, um monte de anjo cantando, né? Talvez você desse o passo mais rápido. Mas vou te dizer uma coisa: os anjos apareciam para Abraão e Sara, e eles ainda falavam assim: será que é assim? Maria recebeu a visita de um anjo e perguntava: mas como é que isso vai acontecer? Eu quero que você entenda que o problema da fé não tem a ver com a aparição sobrenatural. O problema da fé não tem a ver com algo que transcenda o nosso conhecimento. A questão da fé tem a ver com algo interior. Ou eu tenho ou eu não tenho. Ou eu tenho ou eu não tenho. Jesus poderia vir e aparecer para você, falando para você dar o próximo passo. Mas nem sempre acontece assim. Ele utiliza um servo, ele utiliza uma pregação como essa, dessa manhã, ele utiliza uma ministração individual, ele utiliza muitas vezes um tempo num café conversando com alguém maduro e cheio do Espírito Santo. E você então, ao ouvir aquilo, você fala: eu vou aplicar a minha fé nisto, porque eu creio que essa é a verdade. E então você Amém. Mas no meio disso tudo há distrações. Tem crente com cara de crente que fala bem diferente do crente, porque a sua conversa não é conversa de fé. A
A sua própria comunicação é uma comunicação antagônica à fé. E eu fico olhando muitas vezes, irmãos, e pensando como é que Deus olha para isso. Se sem fé é impossível agradar a Deus, se eu sentar aqui para falar com o Valdeir e na minha conversa eu não expressar fé, o resultado qual que é? Deus não está se agradando nem da minha conversa. Por isso, quando eu falar com o Valdeir, eu tenho que falar com fé. Não é fácil. Até eu mesmo sofro quando muitas vezes eu olho para a própria igreja e depois de tanto tempo ministrando, vejo que muitas pessoas continuam igual ou pior. Como é que a gente fala a respeito dessas pessoas? Dá um cutucão em alguém e fala, não é de você que o pastor está falando, não, né? Eu tenho que olhar, e quando falar, eu não posso falar do que eu estou vendo. Eu não posso falar daquilo que eu estou muitas vezes tocando, sentindo, ou até mesmo ouvindo. Porque ter um pastor sem fé, é impossível até a igreja agradar a Deus se calhar. Você está me entendendo? Por isso nós temos que começar a mudar aqui a nossa linguagem. Porque, irmãos, sabe o que o apóstolo Paulo dizia? O apóstolo Paulo fazia uma declaração tremenda. Ele falava assim, porque eu criei, eu falei. Ou seja, ele creu, então ele falou a respeito daquilo. Então fala comigo assim, a fé começa quando eu creio e falo daquilo que eu creio, e aí então ando naquilo que eu falo. Eu não posso chegar e falar assim, não, eu acredito na Xana, por isso eu vou apostar na vida dela. Ou seja, eu creio, por isso eu falo a respeito disso, e no dia seguinte eu não quero saber dela. Eu fiquei no patamar, no primeiro degrau. Eu continuei na mesma. Eu criei, eu falei, mas se eu não agir, eu continuo na mesma. Fala uma pessoa que está do seu lado, não basta crer, não basta falar, você também tem que agir. E aqui é que muitas vezes a porca torce o rabo. É aqui. Porque a gente até crê, a gente até fala bastante. Porque assim, já descartamos a ideia daqueles que não falam com fé, amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, a tua conversa expressa a fé? Quando você se relaciona com a sua casa, com a sua família, com o seu marido, com os seus filhos, expressa a fé a tua conversa? Sim ou não? Quando você fala com um irmão da igreja, ou quando você fala com alguém no seu trabalho, a tua conversa expressa a fé? Porque se ela não expressa a fé, você não está a agradar a Deus. Porque sem fé é impossível você agradar a Deus. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque hoje nós temos até outros meios de expressar fé. Facebook. Eu tenho lá a relação de quase todos vocês no Facebook. Fora mais uns 600 pessoas, da grande parte cristãos. Eu estava vendo esses dias, estava admirado. Quantos amigos eu tenho? 700. Não conheço quase nenhum. Ilusão, viu? Pensa que são seus amigos, não. Porque tem gente, né? O pastor prega, procura um amigo para você desabafar. Você vai no Facebook, tem 700. E eu vejo muitas vezes a igreja colocando a sua fé em ação, criticando o governo, criticando a família, criticando a igreja, criticando o vizinho, criticando... Irmãos, quando eu falo isso, a parte que eu fiquei mais indignada foi quando eu vi um pastor falando mal do vizinho no Facebook. E foi o mesmo pastor que eu pedi para ele escrever 20 linhas para o nosso propósito de 42 dias de oração. E ele falou que não tinha tempo. Ele não fez o propósito. Vamos falar mal dos pastores, porque a gente está aqui para limpo, né? É melhor falar mal do pastor, porque falar mal de crente vocês não aguentam. Vamos falar dos pastores, assim vocês já estão habituados. Alô? Você não está habituado a falar mal do pastor? Não? Jesus. Você fala para a pessoa assim, ó, escreve um testemunho para dar aqui na frente sobre o que Deus está fazendo na sua vida.
Não dá, não consigo. E ela vai e relata a vida dela inteira no Facebook do que está acontecendo. Eu fico indignado porque, assim, hoje, até quando você vai usar um Facebook da vida, você tem que expressar fé. Amém. Se você não tem nada para dizer, a Bíblia e o verso, tem lá logo que você abre, clique em OK. Vai parar um versículo bíblico lá no Facebook. Faz de conta que você leu. Faz de conta que você leu. Pronto, tem mais crente. Pelo menos alguém, se calhar, vai ler aquilo e se calhar vai aplicar fé. Você está percebendo o que eu estou te dizendo aqui? Porque eu quero que você entenda, você é um referencial de Deus. E você aqui, quando nós começamos essa ministração, essa mensagem, você falou, eu quero agradar a Deus. Mas nós muitas vezes como cristãos, nós mesmos que cremos em Deus e estamos dentro da igreja, somos aqueles que não estamos agradando a Deus porque não levamos uma vida em fé. Nós não estamos expressando fé na nossa conversa, na nossa linguagem, na nossa atitude, na nossa comunicação diária, seja por que meio eu esteja utilizando. Mas Jesus vem e declara coisas tremendas sobre aqueles que o agradam. Há pessoas que deixam Jesus admirado. E essas pessoas são pessoas que aplicam a sua fé. Veja bem, Mateus 8, versículo 10. Mateus capítulo 8, versículo 10. Deixa eu deixar algo aqui no teu coração, irmãos. Chegou o momento que nós, como filhos de Deus, começarmos a deixar Deus de boca aberta, surpreender Ele com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas ações. Chegou o tempo, irmãos, de nós entendermos quem nós somos. Nós não somos o comum da sociedade. Não, Deus nos santificou, Ele nos libertou para vivermos uma vida de excelência. E para isso é necessário aplicar fé, uma fé sobrenatural. Olha lá, Jesus ouvindo isso, admirou-se. Jesus, quando ouviu uma declaração, ficou admirado, porque aquela declaração veio embanhada em fé, aquela atitude veio embanhada em fé, aquela pessoa aplicou uma fé tão grande que o próprio Jesus ficou admirado e olhou para aqueles que o seguiam e disse assim: olha, ninguém, em verdade vos digo que ninguém encontrei em todo Israel com tamanha fé. O que é que deixa Jesus admirado? O que é que deixa Jesus admirado? Fala para a pessoa que está do seu lado. O que é que deixa Jesus admirado? O que é que deixa Deus de boca aberta? O que é que deixa Deus surpreendido? É quando você age em fé. É quando você anda em fé. É quando você fala em fé. É claro que eu acho que também Deus fica boquiaberto, surpreendido e admirado quando Ele ouve outras coisas a teu respeito, ou que sai de você e fala: meu Deus, não acredito. Ele fala: Espírito Santo, fala sério. Aí chega Jesus e fala: conta o bafão. No que é que tem que estar alicerçada a minha fé? Hebreus 11:1, Giovana. Aleluia. Hebreus 11:1. Vamos ver isso aqui. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Certeza das coisas que se esperam. E a convicção, em vez de firme fundamento, coloca ali certeza. É isso que a Bíblia diz. Fé é certeza de coisas que se esperam. Ok? E convicção, não é a prova simplesmente, mas a convicção das coisas que não se veem. Fé fala de certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Deus é bom? Você crê nisso? Mas você já aplicou a tua fé nessa expressão?
Porque quando você pensa em largar tudo, quando você vira as costas e procura outros caminhos, eu questiono você: será que Deus realmente é bom para você? Quando você prefere fazer a tua maneira, quando você prefere fazer do jeito que você sabe, mesmo entendendo que Deus não quer que você faça, será que Deus continua sendo bom? Vou te dizer uma coisa, minha certeza: Deus continua sendo bom mesmo quando nós erramos. Deus continua sendo bom mesmo quando nos desviamos. Deus continua sendo bom mesmo quando nós estamos lá no fundo do poço e que não há mais alternativa. Deus continua sendo bom quando tudo à minha volta parece estar ruindo, caindo, despedaçando. Deus continua sendo bom mesmo quando o mundo e os meus inimigos se levantam e conseguem ter vitória contra mim. Deus continua sendo bom. Isso é uma certeza que o cristão deve ter. Mas tem gente que pega um resfriado e já deixa de crer que Deus é bom. Na verdade, ele crê que Deus é bom, mas não tem fé o suficiente. Você está me entendendo? As circunstâncias da vida, as situações que os rodeiam, faz ele ter uma linguagem diferente daquilo que é fé. Irmãos, as situações que o rodeiam, as situações que dominam o seu interior, faz com que ele tome atitudes diferentes daquilo que ele conhece. Eu fico olhando a expressão do apóstolo Pedro. Vamos falar deles, que eles já morreram mesmo. Jesus, eu jamais vou te abandonar quando isso acontecer. Jesus olhou para a cara dele e falou assim: eu vou te falar uma certeza, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas jamais! Você conhece a história, não conhece? Conhece ou não conhece? Tem crente assim, irmão. Está cheio, infelizmente está cheio de gente dentro da igreja dessa forma. Por isso que a igreja fica naquele primeiro patamar. Deus quer te elevar de nível. Deus quer colocar você no patamar e no nível da fé. O nível da fé fala a respeito de certeza, de coisas que nós ainda não vimos, de coisas que ainda não apalpamos, de coisas que ainda não presenciamos, mas nós temos uma certeza: assim será, vai acontecer, porque Deus falou, porque Deus já anunciou pelos seus profetas, pela sua palavra. Há uma certeza, por isso eu aplico a minha vida nisso, por isso eu invisto nisso, por isso eu falo disso. Eu não tenho uma linguagem diferente daquilo que eu creio, da onde eu aplico a minha fé. Eu não tenho uma atitude diferente daquilo a qual eu já acreditei e apliquei a minha fé. Eu não posso andar diferente do que é a minha fé, porque senão eu seria uma pessoa inconstante. E Deus fala que esse não vai receber nada do Senhor. Sabe por que está cheio de gente dentro da igreja há 10, 20, 30 anos e ainda não viu a glória de Deus se manifestando? Não tem respostas, porque são inconstantes. Ele fala: aquele que duvida não é merecedor de receber resposta. Acho que eu estou te enganando? É que eu leio o texto para você, Tiago capítulo 1. Pega aí para mim então. A Estela falou que sim. É por isso que os pastores vêm pregar aqui, quando a gente convida alguém de fora, e vem você assim, tudo durinho. Porque qualquer reação o pastor pega e já aproveita, né? Não é, Estela? Eu fiz assim, eu estava até concordando com ele, mas pronto. Versículo 6 de Tiago 1, 6 e 7. Pode pôr aí, Júlio. 6 a 8. 6 a 8. 1 de 6 a 8. Peça, porém, com o quê? Fé. Não é acreditando. Ah, pessoa que está falando, não é acreditando. Pede com fé. Pede com fé. O que mais? Não duvidando. Mas aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Está vendo? Às vezes está em cima, às vezes está embaixo. Não pense tal homem. Está falando do sentido genérico, homem e mulher também, porque às vezes as mulheres falam: tá vendo, homem? Mas é para você também, mulher. Não pense tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa.
homem vacilante, que é inconstante em todos os seus caminhos. Não sou eu que estou criando doutrina nova. Palavra. Quando você duvida, as portas do céu se fecham. Quando você é inconstante, as portas do céu se fecham. Deus não deixa de falar, porque Deus quer levar você para este próximo nível. Deus quer trabalhar com você naquilo que é fé. Fé fala de certeza, fé fala de convicção, fé fala a respeito não daquilo que eu vejo, mas daquilo que eu creio e espero. Essa esperança está no Senhor, porque eu confio naquele que é fiel para falar a meu respeito. Deus é fiel. Deus é fiel para falar a teu respeito, a respeito da tua casa, a respeito do teu futuro. Deus é fiel para mudar a tua história. Deus é poderoso para fazer mais do que você pode pedir ou pensar. Por isso, quando você se aproximar diante de Deus, põe lá o versículo 6 de novo, Giovanna, de Hebreus 11. E aqui é que está o segredo de homens e mulheres que agradam a Deus. Aqui é que está o segredo de homens e mulheres que vão fazer toda a diferença na história da humanidade. Aqui é que está o segredo dos homens e das mulheres que não vão estar simplesmente sendo igrejeiros. Aqui está a diferença de homens e mulheres que vão fazer história em qualquer lugar. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, fala para a pessoa que está do seu lado, só próximo de Deus, é que você vai conseguir aplicar fé de verdade. O problema é que as pessoas estão tão cheias, irmãos, de telenovela, de Big Brother, de porcaria de internet, de Facebook. Elas estão tão cheias do mundo que elas não conseguem chegar perto de Deus. E aí então, quando vai falar de fé, não chega a ser nem metade do tamanho de um grão de mostarda. Eu quero que você entenda isso. A tecnologia, ou seja, irmãos, já foi escrito por Daniel que o mundo cresceria em tal nível de conhecimento e sabedoria, nível de tecnologia, que tiraria do homem a visão do céu. Quantas horas você passa na frente de um computador? Quantas horas você passa na frente hoje de um telemóvel? Às vezes até aqui dentro da igreja você está aí usando o telemóvel. A palavra sendo pregada, você... O que é mais importante? O que é mais importante? A gente entende os adolescentes que eles ainda não sabem bem o que querem da vida. Quando a gente falou a primeira vez que ia deixar os telemóveis todos aqui, eu vi uns assim, até lágrimas saírem. Mas você, com quase 80 anos nas costas, para não falar de ninguém, né? Ainda chega lá, não se preocupa não. Está percebendo? Quantas horas? Quantos versículos bíblicos você leu? Quantos minutos você parou para orar? Quanto tempo você gastou na presença de Deus antes de chegar aqui nesse domingo de manhã? E aí você quer que num domingo de manhã tudo se resolva. Pastor vai orar por mim, vai me ungir com óleo, e a graça de Deus sobre o está. Às vezes Deus tem misericórdia de você. E até acontece. Esse cara é até por causa do pastor, né? Para dar uma animada nele. Mas irmãos, não é isso. Não é isso que Deus preparou para você. Sabe o que é que Deus preparou para você? É aquilo que nós vemos na vida de Pedro, de Paulo, né, de Tiago, entre outros homens que depois que foram cheios do Espírito Santo e já não tinha mais como ver e apalpar o lado furado de Jesus, entenderam, creram e começaram a aplicar a sua fé, e saíram para a rua e começaram a pregar o Evangelho, a curar os enfermos, a expulsar os demônios, a pregar a palavra. Eles entenderam e eles falaram assim: é agora. Estavam dispostos até morrer por aquilo. Quem está disposto a morrer pela pregação do Evangelho hoje? Será que você estava disposto a morrer hoje por Cristo mesmo, verdadeiramente? Será que você estava disposto a dar a sua vida, a dar a sua família, a dar o seu dinheiro, o seu tempo, seja o que for? Se a gente olha a igreja, olha, nós vamos ter aqui algumas atividades, 10 cultos da plenitude. Ih, pastor, 10 cultos, você não
louco? Você acha que eu não tenho vida? Não, tem trabalho, casa, família e tal. Não. Acha? E a gasolina que eu vou gastar então? Já estou eliminando algumas reclamações. Só vou se eu tiver boleia. Isso se chama investimento espiritual. Isso se chama crer. Veja bem, Deus está falando com a igreja nessa nação, falando assim: olha, é para fazer. Vocês vão se juntar, são 10 reuniões, vão pagar o preço, vocês vão orar junto, vão andar em unidade. Irmãos, não importa o custo, o tempo, não importa o que é que eu vou ter que remanejar na minha vida, mas eu vou. Porque eu não apenas creio que nesses dias serão ativados vida plena. Eu aplico a minha fé naquilo que eu creio. É um exemplo prático de coisas simples. Coisas simples. Deixa eu te falar uma coisa. 1 Pedro 4,10 fala que Deus deu a cada um de vocês um dom para você servir ao próximo. Sabia disso? Fala uma pessoa que está falando. Sabe o que Deus falou para Pedro? Fala aí, sabe o que Deus falou para Pedro? Pelo seu Espírito Santo, que você tem um dom para me servir. Deixa eu te perguntar, você crê nisso? Por que você não aplica a sua fé nisso? Então? Você crê nisso? Quantos creem nisso? Que tem pelo menos um dom para servir alguém. Por que você não aplica a sua fé nisso? Mas como assim, pastor? Aplicar a fé é usar o dom, é servir. É mais do que crer. Você está me entendendo? Eu só consigo isso se eu começar a me aproximar de Deus. Crer não simplesmente que Ele existe, mas crer que Ele é Deus. E é galardoador. Galardoador sabe o que significa? Abençoador. Aqueles que o buscam. Aqueles que verdadeiramente buscam. Quando você está disposto a pagar o preço, buscar Deus, se aproximar dEle, a tua fé aumenta. A tua fé vai chegando naqueles níveis em que deixa o próprio Deus de boca aberta, em que deixa Jesus espantado, em que o Espírito Santo fala: uau! Isso é bom mesmo. Percebendo? É possível você viver uma vida acima da mediocridade que você tem vivido até aqui, onde só entra reclamação, murmuração, lamúria, descontentamento, dúvida, incredulidade, insatisfação, tristeza, amargura, ódio. Quanta desgraça! Você pode dar a volta por cima hoje. Você pode hoje mudar a tua história. Você pode ser alguém que vai agradar a Deus. Você pode sair daqui hoje falando: não, a partir de hoje eu vou ser um homem de fé, uma mulher de fé. Eu vou pegar a palavra de Deus e vou aplicar ela na minha vida. Eu vou ler, eu vou crer, mas vou agir em cima daquilo, porque eu vou andar em fé. Hoje você pode começar a mudar a história, não só da tua vida, mas de uma nação inteira. Hoje você pode começar um novo tempo. Hoje eu quero ministrar isso para você, sabe por quê? Porque nós estamos a começar mais um ano letivo, irmãos. E sem fé vai ser impossível nos agradarmos a Deus. Sem fé nós vamos ficar fazendo religiosidade, nós vamos virar igrejeiro, e não é para isso que nós estamos aqui. Eu estou fora. Se vocês quiserem andar simplesmente como igrejeiro religioso, chama o pastor. Vamos eu chamo. Nós vamos andar em fé. Fala para a pessoa que está falando: nós vamos andar em fé. Fala aí para outra pessoa: nós vamos andar em fé. Aquilo que você não fez até aqui, você vai começar a fazer. Aquilo que você não agiu até agora, você vai começar a agir. Aquilo que você não falava ainda, você vai começar a falar. Porque nós vamos andar em fé. Deus está levantando nessa manhã homens e mulheres cheios de fé para um novo tempo, irmãos, para uma nova conquista, irmãos, para fazer realizado aquilo que ainda não foi. Hoje chegou o tempo de você vencer as suas batalhas. Hoje chegou o tempo de você pôr o inimigo debaixo dos teus pés. Hoje chegou o tempo de você se revestir da armadura de Deus. Hoje chegou o tempo de você mudar a tua mentalidade, a tua forma de falar. É hoje que você aplica a tua fé. Não é: vou pensar nisso, pastor. Você pode não durar até o dia de hoje, até o final do dia de hoje. É agora que você toma uma decisão. Ou você anda
diabo. É agora que você toma uma decisão. Ou você agrada a Deus pela fé, ou vai ser impossível você agradar a Deus. O que é que você escolhe nessa manhã? Aquilo que você escolhe nessa manhã vai fazer você começar a ter atitudes, palavras, linguagens diferentes a partir de agora. Você está me entendendo? Então fica de pé no seu lugar. Fecha os teus olhos. E começa a entender aqui. Deus é abençoador dos que o buscam. Fecha os seus olhos e começa a buscar Ele. Ah, sim, esquece a pessoa que está do teu lado e começa você mesmo a falar com Ele. Começa você mesmo a falar: Deus, eu não quero sair daqui da mesma condição. Eu não quero sair daqui no mesmo nível, Senhor. Eu não quero ser apenas alguém que crê. Eu não quero ser apenas alguém que conhece. Eu não quero ser apenas alguém que anda junto. Eu quero ser um homem de fé, uma mulher de fé. Eu quero, Senhor, extrapolar a medida do natural. Eu quero andar, Senhor, pelo Teu sobrenatural. Eu quero experimentar Deus. Eu quero vivenciar as coisas de Deus. Eu quero ver Deus agindo em mim, através de mim. Comece agora a falar como um homem de fé, como uma mulher de fé. Ora agora com fé. Creia que Deus está respondendo a tua oração nesse momento. Creia, creia. Não fala duvidando. Não fala pondo em causa. Não fala simplesmente pensando: será que será assim? Hoje, ora com fé. Comece a orar a respeito de si mesmo. Comece a orar a respeito de você mesmo com fé. Oh, em nome de Jesus hoje, Pai, arranca do nosso coração toda semente do diabo de incredulidade, de dúvida, de incertezas. Arranca hoje, Senhor, do nosso coração aquilo que nos faz balbuciar, duvidar de quem Tu és, daquilo que o Senhor preparou para mim. Oh, meu Pai, eu clamo hoje: levanta aqui um exército de homens e mulheres valorosos, cheios de fé, uma fé, Senhor, que vai deixá-lo boquiaberto, espantado. Meu Pai, levanta aqui jovens com fé, Senhor. Senhor, que esses adolescentes creiam que a oração que foi feita nessa manhã, nesse lugar, sobre a vida deles, sobre santidade, Senhor, é uma verdade que eles podem viver dia após dia. Eles podem ser santos como o Senhor é santo. Senhor, aqueles que se identificaram com algum tipo de malignidade na sua conversa, na sua atitude, nos seus relacionamentos, hoje, Senhor, que eles apliquem a fé, que eles apliquem a sua fé. Oh Deus, buscando essa transformação, essa mudança, que a linguagem deles seja outra, uma linguagem de fé. Que a ação deles hoje, Senhor, sejam ações de fé. Que eles possam romper em fé
nessa manhã, neste lugar, é ativar na sua vida a medida da fé que precisamos para dar os passos em direção ao que é certo, justo e verdadeiro. Hoje, eu declaro que é ativado sobre a sua vida a medida da fé para você poder pisar bem forte na cabeça dos teus inimigos, daqueles que se levantam contra ti, Satanás e seus demônios. Hoje eu declaro que é ativado sobre a tua vida a medida da fé suficiente para você abandonar o pecado, para você mudar a tua condição de vida, para você trazer resoluções de problemas que estão trazendo angústia ao teu interior. Quero declarar mais em nome de Jesus que hoje é ativado a medida da fé necessária para você trazer o seu cônjuge à salvação, o seu marido, a sua mulher, os seus filhos, todos eles, os seus pais, todos eles servirão ao Senhor. Porque hoje é ativado em você a medida dessa fé. Então você fala de acordo com essa fé, você anda de acordo com essa fé, as suas atitudes serão de acordo com esta fé. Fé de Deus não é crer, é ainda que eu não tenha visto, ainda que eu não tenha tocado, ainda que eu não tenha sentido o aroma ou ouvido, eu creio, por isso aplico a minha fé. Eu tenho uma certeza, por isso falo, proclamo, oro e determino sobre essas coisas. Recebe hoje em nome de Jesus a medida da fé ativada sobre ti, para começar este novo tempo da transformação de Deus ao teu redor.